Boa noite a todos. Bem-vindos ao Close-Up, à continuação do ciclo dedicado a David Lynch. Nesta noite vamos mostrar o Blue Velvet, que é um filme muito importante na filmografia do realizador. É aqui que talvez se comece a perceber o que é que iria ser a obra do Lynch, a sua importância. Ao mesmo tempo, o realizador experimentar, ao mesmo tempo o realizador também muito popular. É aqui que também se começa a perceber a família de atores que ele vai fazer-se rodear praticamente até ao fim, até em Inland Empire. Mas mais importante que isso, talvez, é a relação do cinema do Lynch com o som e com a música. Aqui já temos o Badalamenti, já temos a voz da Julie Cruz e temos também o Nuno Fonseca, que tem estudado, é um investigador já com um percurso notável, que tem estudado as relações da arte com a música e com o som e que nos vai falar um pouco sobre o Blue Velvet e sobre o David Lynch. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Vítor. Antes de mais, obrigado à organização por me terem convidado e obrigado, sobretudo, ao Vítor por me ter convidado para falar deste filme, que é um filme... É um filme extraordinário na filmografia do David Lynch, pelas razões também que já aqui apontaste, mas também porque é um filme que teve, de facto, um grande impacto no público, até negativo também, houve assim reações muito vigorosas, mas sobretudo é um filme que me permite falar um bocadinho da relação do David Lynch com o som nos seus filmes. Desde logo, a relação começa ainda antes, quando ele ainda está a fazer as suas curtas-metragens, e, sobretudo, a partir do momento em que ele começa a trabalhar com o Alan Splatt, que é precisamente o diretor de som, aqui também ainda no Blue Velvet, mas com quem ele já trabalhava desde uma curta-metragem chamada The Grandmother e depois o Eraserhead, sobretudo o Eraserhead. Foi aí que eles trabalharam durante alguns anos a preparar todo o som, a banda sonora. Aqui a palavra banda sonora quer dizer, se calhar, uma coisa um bocadinho diferente, porque a música e o som nos filmes do David Lynch não têm necessariamente de se distinguir. Ou seja, para o David Lynch há uma gradação entre uma coisa e outra. Os sons, se calhar, porque têm uma referência um bocadinho mais concreta, e a música porque é um bocadinho mais abstrata. Mas, na verdade, ele usa muitas vezes, com os seus diretores de som, o som precisamente de uma forma musical. Mas eu estou a adiantar-me um bocadinho. Eu queria começar por dizer que, para o David Lynch, como para raros realizadores, agora vão começando a ser mais, o cinema é 50% som e 50% imagem. E a soma destes 50% dá mais do que 100%, porque ganha-se qualquer coisa com esta junção. E neste filme, particularmente, é muito interessante, logo desde o início, vão começar a ver, logo desde a primeira imagem, onde vão aparecer o título do filme e as principais pessoas envolvidas no filme, que tem uma cortina azul em veludo, claro, como diz no título, e que pode ter uma leitura simbólica de duas maneiras diferentes. A cortina é muito importante para a pintura, porque normalmente era usada, sobretudo, por exemplo, na pintura do século XVII, como uma indicação simbólica de que a pintura é uma representação do mundo, mas que não é exatamente o mundo. Por isso estamos a ver qualquer coisa que é do artefacto, do factício. E neste filme podemos também começar logo a sentar-nos à frente desta percepção e pensar que nós estamos preparados para ver qualquer coisa que vai ser revelado no filme, mas que é uma ilusão, de alguma maneira. Por outro lado, a cortina tem uma outra referência, sobretudo para quem se interessa por música concreta, por exemplo. O inventor da música concreta, o Pierre Schaeffer,
em meados do século XX, falava de uma história que tinha a ver com os pitagóricos. Os pitagóricos eram uma seita de filósofos e de pessoas preocupadas em saber como é que o mundo funciona e tinham dois níveis não é bem de iniciação, mas da forma como se pertencia a essa seita. Havia os matemáticos, que eram as pessoas que sabiam já alguma coisa sobre o mundo e sobre a metafísica do mundo, e havia os acusmáticos, que eram aqueles que ficavam atrás de uma cortina e que apenas podiam ouvir os ensinamentos de quem já sabia do que estava a falar. E essa posição de estar atrás da cortina e de só conseguir escutar é a posição também da sala de cinema, quando baixam as luzes e nós estamos em frente a um ecrã e ouvimos sons que não vêm de lado nenhum, mas que nós conseguimos de alguma forma magnetizar e juntar com a imagem que estamos a ver. Isto é uma leitura que também deve alguma coisa às teorias do Michel Chion, que é um estudioso do cinema, sobretudo no aspecto do som e da música, e ele tinha um bocadinho esta leitura. Então, para mim, este primeiro plano, que aparece ainda com o título, anuncia desde logo que nós vamos estar perante esta ilusão que tem dois lados, tem a imagem e tem o som. Depois queria dizer outra coisa sobre o Blue Velvet, porque tem uma relação muito peculiar com a música. É que o filme nasce de uma música, como é óbvio. Blue Velvet era uma canção dos anos 60 que o David Lynch ouviu muitas vezes e ouviu sobretudo na versão que aparece aqui, logo no início, do Bobby Vinton. E ele diz que um dia estava a ouvir essa canção e lhe apareceram duas ideias. O David Lynch é um homem para quem as ideias eram muito importantes. E, sobretudo, as ideias que ele conseguia pescar. Então, teve duas imagens, quando estava a ouvir o Blue Velvet, uns lábios vermelhos e relevados verdes. Vocês vão ver na primeira sequência, para quem já conhece o filme sabe, que a primeira sequência tem precisamente esse conjunto de cores. E eu estava a pensar nisto, e estava a pensar como esta combinação do azul, do verde e do vermelho são precisamente as cores básicas com que se usam para fazer filmes a cores, e que este filme esteve para ser um filme a preto e branco. É um filme que tem alguma inspiração também no filme noir e teria vindo na continuação dos filmes Eraserhead e The Elephant Man, que foram feitos a preto e branco, e o David Lynch, num primeiro momento, quereria fazer também o filme assim. Claro que ainda bem que não foi, porque isso permitiu que ele trabalhasse não só com cores, como usasse as cores de uma forma que é também muito pictórica. Não nos podemos esquecer que o David Lynch era inicialmente um pintor. E era um pintor que resolveu fazer cinema num dia em que estava a olhar para uma pintura e ouviu um vento. Esse vento é também o que está a agitar as cortinas do veludo azul que nós vamos ver no início. Voltando aqui às cores, poderíamos também pensar que é este vermelho, azul e verde que vão ser estruturais na maneira como o filme nos é mostrado e da forma como essas cores vão ser usadas de alguma maneira. Faltaria também aqui a cor amarela, que também é uma cor primária e que aparece também logo no início nas cores das tulipas e depois mais tarde num personagem, eu não vou aqui fazer spoilers, mas que acho que é muito importante. Entretanto, queria dizer, obviamente, que para quem quiser fazê-lo, tentar não só ver o filme, mas ouvir o filme e perceber como, muitas vezes, aquilo que nós achamos que estamos a ver, só estamos a ver porque o som nos suscita algumas imagens mentais, se calhar não estão exatamente ali, e por outro lado também existem sons que nós achamos escutar e que na verdade são suscitados pelas imagens e por algumas relações simbólicas que nós fazemos com as imagens que estão no ecrã. Não quero demorar muito mais, mas só queria falar aqui de um outro assunto, que tem a ver com a relação entre a música, o
os sons e as vozes, que neste caso também são um bocadinho, como é que eu ia dizer, ele usa-as de uma forma expressiva, uma forma também simbólica, e que se calhar contraria alguma das expectativas que nós podemos ter em relação às funções que a música tem com os efeitos sonoros e com a voz. Uma das coisas já tinha referido, que tem a ver com essa relação entre a musicalidade dos efeitos sonoros. Os efeitos sonoros muitas vezes estão a trabalhar para criar também uma série de características harmónicas, rítmicas, algumas intensidades que nós poderíamos quase dizer musicais. E, por outro lado, a música que aparece a sublinhar também uns contrastes que existem nas imagens que nos são mostradas. Este filme, o David Lynch também contava isso muitas vezes, tem a ver com mostrar a parte subterrânea de uma realidade que nos parece idílica, e isso então na sequência inicial é óbvio. Parece que nos estão a mostrar uma vila dos Estados Unidos muito simpática, Lumberton já agora, que é uma cidade fictícia, e depois o que o filme faz é mostrar-nos tudo o que se está a passar subterraneamente debaixo daquela aparente felicidade dos habitantes e daquele ritmo de vida muito pacato, e, no entanto, esconde uma série de coisas mais obscuras que estão a acontecer. O personagem principal é o que vai fazer precisamente, é tentar descobrir o que é que se passa nesse lado subterrâneo, e o filme mostra-nos isso muitas vezes. E então este contraste entre luz e sombras vai ser uma constante ao longo deste filme. Este filme trabalha muito com contrastes. E eu até estava há bocadinho a dizer que isto me fez lembrar a teoria das cores do Goethe. O Wolfgang Goethe escreveu um livro no século XIX sobre a teoria das cores. E para ele as cores nasciam precisamente de uma tensão e de uma polarização entre a escuridão e a luz. E era isso que fazia sobressair as diferentes cores. E neste filme parece que também há um bocadinho esse jogo, a dada altura, entre todos esses contrastes e a forma como depois nos são reveladas certas coisas. Eu poderia ficar aqui muito tempo a analisar pequenas cenas, mas se eu falasse nisso estragava se calhar algum do efeito de surpresa dessas cenas. Convido-vos a escutarem, a estarem atentos, a perceberem que alguns sons nos são mostrados de forma contraintuitiva, de alguma maneira. Por exemplo, o trabalho das vozes. Há vozes que não parecem corresponder àquelas personagens. Não vou dizer mais sobre isso, depois poderão escutar, e espero que tenham um bom visionamento do filme, e mais uma vez obrigado por participar. Só para vos recordar o próximo filme do ciclo, nós estamos a mostrar os filmes por ordem cronológica. O próximo é Um Coração Selvagem, Wild at Heart, que nós vamos mostrar no Teatro Narciso Ferreira. Portanto, na noite de quarta-feira o close-up muda-se para Ribadave. Quem não conhece o teatro, é um belíssimo teatro que nós reabilitamos e abrimos. Essa noite terá 2 momentos. Terá um cineconcerto do Bruno Pernadas, com um filme do Orson Welles, o It's All True, e às 10h30 da noite o Wild at Heart, Um Coração Selvagem, de David Lynch. Apareçam. Bom filme. Lembrei-me só de uma coisinha, são só uns factos que são interessantes. Eu comecei por dizer que, e tu também estavas a dizer, que este filme marca o início de uma colaboração, por exemplo, com o Ângelo Badalamenti, que é quem compõe a música. Mas também marca, de outra forma, o fim de uma relação que vinha já desde o The Grandmother com o Alan Splett, que é o operador de som, e isso há uma razão muito simples. É que o Alan Splett estava a trabalhar algumas cenas com um dos personagens mais violentos deste filme e achou que era demais e não queria continuar a trabalhar porque emocionalmente era muito forte. Depois talvez compreendam porquê. O personagem esse, que é interpretado pelo Dennis Hopper, que também foi uma espécie de ponte que o Lynch
procurou fazer com este filme, que é uma espécie de pegar nas heranças do cinema clássico americano, que o Dennis Hopper representava, e mostrar como é que se pode transformar isso numa coisa nova, não é? numa transformação. E já agora, dizer então que a música mais célebre deste filme, composta pelo Angelo Badalamenti, que é o Mysteries of Love, tem a Julie Cruz como vocalista, e que passou a existir porque não foi possível, os produtores não queriam pagar o que o David Lynch queria, que era usar uma música do Tim Buckley, mas numa versão dos This Mortal Coil, e não era possível pagar aqueles direitos todos, e disseram: nós temos aqui um músico de Brooklyn que é muito bom, trabalha com ele, tenta fazer qualquer coisa, e ele, nem pensar, então eu agora vou fazer uma música. Conheceu, começaram a conversar e a experimentar algumas coisas, e ele percebeu que tinha conhecido uma espécie de alma gêmea, que é o Angelo Badalamenti, e depois o trabalho com ele foi durante muitos anos e em todos os outros filmes, e por isso acho que valeu a pena ter começado a trabalhar com ele. Bom, agora já não digo mais nada. Boa sessão, bom filme. Obrigado.